Olá, amigos e amigas, tudo bom? Aqui quem está falando é Matheus Ramos e eu estou aqui com a presença de André Lima. André Lima é uma das principais referências no Brasil de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento e eu estou aqui para falar com ele a respeito de algumas crenças, de algumas situações que ele passou que podem ajudar você a melhorar nesse ano e fazer desse ano um ano melhor para a sua vida. André, primeiramente, muito obrigado por estar falando aqui com a audiência das pessoas que estão assistindo e eu queria que você falasse um pouquinho mais do seu trabalho e como foi que você iniciou esse seu trabalho. Tá, eu que agradeço aqui a chance de falar um pouquinho para a sua audiência. Bom, eu sou engenheiro civil e durante 7 anos eu tive uma empresa de engenharia e as coisas não funcionavam bem para mim, né? Os negócios não deslanchavam, embora eu fosse uma pessoa intelectualmente preparada, embora eu tivesse todas as ferramentas para crescer profissional e financeiramente, mas eu não conseguia, né? Sempre alguma coisa dava errado, sempre que um negócio ia bem, depois outro ia mal e aí levava tudo que eu tinha conseguido antes e eu fui construindo então uma vida muito estressante, sem retorno financeiro, ficando cada vez pior, cada vez mais endividado, né? Então isso me levou a um quadro de ansiedade, depressão e isso foi que me fez ir buscar autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, porque racionalmente não fazia sentido eu passar por tudo aquilo, não tinha muita lógica, parecia que eu tinha muito azar, que as coisas não davam certo para mim, que era tudo que meio que por acaso que acontecia e por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia ter resultado. Então eu fui levado a uma busca mais profunda, né? Por que é que isso está acontecendo comigo? Por que é que tem pessoas que às vezes são menos preparadas e menos inteligentes intelectualmente do que eu e elas conseguem resultados e eu não? E a partir daí eu fui buscar trabalhos de autoconhecimento para entender isso melhor. Eu comecei a buscar técnicas de desenvolvimento pessoal. Então comecei a fazer vários cursos nessa área, comecei a praticar meditação, comecei a buscar workshops de final de semana, comecei a ler muita coisa na internet sobre prosperidade, sobre crenças, sobre autossabotagem e fui me encantando com esse assunto. Até que eu conheci uma técnica chamada EFT, que é uma técnica que eu uso para liberação de emoções, crenças e pensamentos limitantes. E senti assim uma afinidade tão grande que me deu vontade de trabalhar nessa área. E aí aos poucos eu fui saindo da engenharia, fui praticando o que eu havia aprendido com as pessoas ao meu redor, fui praticando em mim mesmo e fui sentindo uma mudança pessoal em mim e também nas pessoas que eu ajudava, nas pessoas que eu atendia. E chegou no ponto que eu realmente resolvi sair da empresa, deixei a empresa para trás e passei a me dedicar 100% a essa nova área. E a partir do momento que eu tomei essa decisão e que eu mudei o meu interior, as minhas crenças, a minha forma de pensar e sentir, a minha vida profissional passou a crescer constantemente. Minha vida pessoal e profissional desde aquela época. Então, desde 2000, eu não lembro se foi exatamente 2007 ou foi 2006, mas talvez na transição de um ano para o outro, né, que eu iniciei nessa nova área. E desde então, nunca mais eu tive nenhum tipo de problema de crescimento. As coisas sempre fluíram desde essa época e eu tenho certeza que é porque eu mudei a minha forma de pensar, de sentir, coisa que antes eu não conseguia enxergar a razão. E agora hoje é muito claro para mim porque que antes eu não conseguia ter sucesso e agora eu consigo ter e a cada ano vai crescendo cada vez mais. Muito bom, André. E eu queria saber quais foram essas mudanças. Na realidade, pelo que você falou, você começou primeiro, fez uma mudança interna e isso refletiu externamente. Eu queria saber quais foram as crenças que mudaram, quais eram as crenças que você tinha antes em relação ao dinheiro, em relação ao sucesso profissional, que você mudou e que estão fazendo a diferença hoje na sua vida. São muitas crenças, né? Eu posso falar sobre algumas delas. Então, eu tinha uma sensação de escassez. E o que é a sensação de escassez? É você achar que não tem o suficiente para todo mundo. E quando você sente que não tem recursos o suficiente para todo mundo, que nem todo mundo pode prosperar, você começa a sentir culpa de ganhar dinheiro. Porque se você ganha, é como se você estivesse tomando algo de alguém, como se para você enriquecer, alguém tem que perder alguma coisa. Então veja, eu era empresário, né? Então tinha uma empresa de engenharia e eu participava de concorrências, licitações para ganhar obras e às vezes também obras públicas e às vezes obras privadas. Quando eu ganhava um orçamento, vinha um sentimento de culpa.
Ao mesmo tempo eu queria ganhar porque eu tinha conta para pagar, funcionário, mas eu me sentia culpado porque eu tinha ganho algo e a sensação de que eu estava prejudicando alguém estava deixando de ter porque eu tinha. Então isso fazia com que eu fizesse escolhas erradas para perder o dinheiro ou para não ganhar o dinheiro. Então toda vez que você sente culpa por ganhar alguma coisa, você vai dar um jeito de se sabotar para perder aquilo que você ganhou, porque assim é uma forma de você se libertar da culpa. Ninguém quer ficar carregando o sentimento de culpa. E aí eu tinha várias crenças que me limitavam, né? Crenças que diziam que você só pode ganhar dinheiro explorando as pessoas, que não tem o suficiente para todo mundo. Crenças também às vezes, né? Quem sou eu para ter sucesso financeiro? São coisas ligadas à autoestima, que fazem você se questionar, né? Por que você merece aquilo? Quem é você? Se tem tanta gente passando fome, por que eu vou conseguir ter sucesso financeiro também? E era tanta coisa que me sabotava, que me bloqueava, que hoje eu vejo que era impossível com aquele tipo de pensamento e de visão sobre a vida eu ter algum sucesso. Na medida que você descobre esse tipo de emoção, de crença, sentimento e cura isso do seu campo de energia, do seu interior, você passa a fazer escolhas melhores. Você escolhe um sócio melhor, você escolhe um negócio melhor, você toma atitudes que vão levar a alavancar o seu crescimento. E antes eu tomava atitudes que levavam a sabotar o meu crescimento, embora eu não conseguisse enxergar naquela época. Parecia que eu escolhia a melhor coisa, mas eu não estava escolhendo a melhor coisa. Mas naquela época era um ponto cego para mim. Hoje é claro como a água, né? Que eu fazia escolhas erradas e que hoje para mim é natural fazer escolhas melhores. E cada vez que eu me trabalho, cada vez que eu limpo mais crenças, encontro mais crenças e consigo me libertar delas, porque isso é um processo que você vai constantemente mergulhando, mais eu consigo perceber que as minhas escolhas ficam cada vez melhores e me levam para patamares profissionais cada vez maiores, patamares profissionais e pessoais também cada vez maiores. Estou muito feliz de estar aqui nesse evento ao vivo, uma coisa que eu planejei já faz tanto tempo. Profundamente gratificado em ver os depoimentos, a expressão no rosto de cada pessoa que levanta, dá um depoimento, fala que se identificou com alguma coisa que foi falada, com alguma questão que foi trabalhada no palco, e isso tem me trazido um estado de muita gratidão. Então essa já é uma crença hoje que você já substituiu, né? De que cada vez as coisas melhoram para você e cada vez as coisas dão mais certo, né? Então hoje em dia já é uma crença presente em você, né? Essa realidade. Sim, antes ficava cada vez pior. E eu constatava isso vendo a minha realidade, ficava cada vez pior. E hoje não, hoje a cada ano está melhor, né? Não importa se o ano tem crise, se não tem crise, né? Como no ano passado teve crise e meu negócio cresceu. Esse ano se fala muito da crise, que vai ser pior do que no ano passado. E a projeção é que o ano seja melhor do que o ano que passou. Então é o foco no crescimento. E a realidade externa ela pode até ter um efeito, mas eu acredito que eu consigo ter um resultado bom, mesmo que a realidade externa tenha alguma turbulência, né? Como se você fosse fazer uma viagem contra o vento. Então, se é contra o vento, você talvez não consiga ir tão rápido quanto você gostaria. Mas se você tem um motor muito potente, você vai conseguir fazer essa viagem, mesmo que ela seja contra o vento. Então, eu acredito que a principal peça está dentro de você e não no exterior. Então, esse ano a gente vai com certeza crescer mais do que no ano passado. Muito bom. Então, essa é a sua visão em relação à crise, né? Eu gostei muito da sua analogia. E eu queria perguntar também como é que a pessoa faz. Muita gente que escuta os nossos vídeos ou então de alguma forma tem acesso aos nossos textos através do meu site. Queria saber como é que faz para iniciar, como é que inicia esse processo. Para muita gente essa informação dessa descoberta interior, desse inconsciente que você estava falando aqui, é um pouco ainda subjetiva. Como é que a pessoa faz para iniciar esse trabalho? Até porque, por exemplo, para você hoje, essa questão de crença já é uma coisa muito clara, né? Mas muitas pessoas não têm nem ideia dessas crenças que existem, que têm carregado consigo mesmo. Como é que faz para iniciar esse trabalho? Primeiro, para identificar essas crenças, como é que faz esse processo? Primeiro, você tem que ter consciência de que isso existe. Então, eu estou falando aqui nessa entrevista sobre esse tipo de conteúdo, e aí você começa a prestar atenção naquilo que você pensa, naquilo que você sente, como isso pode sabotar o seu crescimento.
Eu, particularmente, como foi que eu descobri esse conteúdo e todo esse conhecimento? Lendo muito. Foram diversos livros de autoconhecimento, vários cursos que eu fiz ao longo do tempo, várias coisas que eu fui pesquisando na internet. Então não foi uma coisa assim em 15 dias. Foi um processo de descoberta. Claro que hoje você consegue pegar atalhos. Se você segue alguém, se você vai consumir um conteúdo de uma pessoa que já passou pela estrada, você consegue encurtar o seu caminho. Mas o meu caminho foi bem árduo, de muita busca, de muita leitura. Eu realmente estava muito focado em mudar. Por quê? Porque estava doendo muito naquela época. Então eu passava, às vezes, horas do meu dia lendo, pesquisando, comprava livro. E naquela época eu não podia investir muito em curso, então eu fazia coisas gratuitas que me ajudavam. E às vezes o que eu podia conseguir pagar, eu juntava uma grana e investia em fazer um curso. Então foi assim, foi uma caminhada, uma jornada de busca interior para mudar a minha realidade. E valeu muito a pena fazer isso. Muito bom, muito bom. Eu gosto de uma frase que fala o seguinte, eu me esqueci quem foi que falou, mas ele fala o seguinte: para você conseguir algum objetivo, primeiro você determina o que você quer, depois você paga o preço, né? E aí o preço pode ser o valor monetário, ou então pode ser uma energia que você vai despender a respeito de alguma coisa, ou pode ser uma nova ação que você vai tomar. Agora eu queria saber, André, para a gente finalizar aqui, qual o recado que você queria dar para as pessoas que estão escutando, qual a mensagem que você quer passar para elas aqui para finalizar a nossa entrevista? A mensagem que eu sempre gosto de passar é que cada pessoa deve buscar, em primeiro lugar, como prioridade na vida dela, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Seja você professor, empresário, ator, atriz, cantor, enfim, aprimoramento técnico é importante. Todo mundo que vai ter uma profissão tem que se aprimorar tecnicamente na sua profissão. Mas tem uma base um pouco mais profunda do que isso. É como se fosse a fundação do sucesso, dos bons relacionamentos e da saúde física também, que é desenvolvimento pessoal. Descobrir crenças, emoções, pensamentos, tudo que sabota o ser humano e conseguir curar isso daí. E hoje existem várias técnicas, várias ferramentas que podem ajudar a gente a descobrir mais coisas, né? Então, se você, por exemplo, for lá visitar o meu site, que é o eftbrasil.com.br, você vai achar vários textos, várias ferramentas gratuitas, inclusive, para você se autoconhecer. E inicia a sua jornada e faz disso uma prioridade na sua vida. Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e o resto você vai se dedicar também, mas em primeiro lugar sempre você, o seu interior, as suas emoções, a sua cabeça em primeiro lugar. André, muito obrigado pelas suas dicas. Eu tenho certeza de que isso é de muito valor para quem está assistindo aqui. E eu queria pedir para você, se você gostou desse canal, desse vídeo, você pode clicar aqui embaixo, se você estiver assistindo no YouTube, em gostei. Você também pode clicar em se inscrever nesse canal, em algum lugar aqui nesse vídeo vai ter um botão para você se inscrever. E você também pode visitar o site do André, que é eftbrasil.com.br. Muito bom, e aí lá você vai encontrar várias dicas sobre EFT. Tenho certeza que é uma ferramenta sensacional que vai lhe ajudar nesse processo de autodesenvolvimento, nesse processo de melhoria de vida, tá bom? Para você um abraço e até mais.